Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para os 10 filmes que fracassaram devido ao seu elenco ruim. Mother of God. Nessa lista veremos as adições de elenco mais impressionantes que afundaram as perspectivas de um filme com críticos, público ou ambos. Obviamente, esses filmes tiveram outros problemas além do elenco imprudente, mas certamente não ajudou. Esquecemos de algum fracasso cravejado de estrelas? Conta aqui nos comentários. Número 10. Colin Farrell como Alexandre. Algo tem que dar muito, muito errado para um personagem título ser absurdamente errado. Conquer your fear! And I promise you will conquer death! Colin Farrell é um bom ator, mas ele fez uma atuação aqui que faz você se perguntar se ele pensou que estava em um filme diferente. Mesmo com quase 3 horas de tela, as leituras horríveis de Farrell não evocam nenhuma emoção além do tédio absoluto. What is Alexander's army? They can go where they never thought possible. They can soldier, work in the cities. The Alexandrians, from Egypt to the outer ocean. Com um orçamento de 9 dígitos, o escasso retorno de bilheteria não justificará uma sequência tão cedo. Embora, dado o desempenho equivocado de Farrell, provavelmente seja a melhor opção. I've come to believe the fear of death drives all men, Hephaestion. This we didn't learn as schoolboys. Número 9. Jaden Smith como Kitai Rage, Depois da Terra. A maioria das noites em família inclui ir ao cinema, não fazer um. E esse é um excelente exemplo do porquê. Dad. Yeah. I want to work with Mom. O elenco de Will e Jaden Smith como pai e filho no universo acabou sendo mais perturbador do que qualquer outra coisa. Mesmo deixando de lado o nepotismo óbvio, o filho de Smith claramente não tinha o treinamento ou a experiência necessária para assumir um papel tão importante. Sir, I am dedicated, have studied, and consistently display conduct becoming of a Ranger, sir. I request that the commander reconsider his assessment, sir. Como resultado, essa excursão familiar fracassou devido a críticas horríveis, com uma escassa bilheteria. É uma pena, já que em Outra Terra, um ator diferente para Kitai poderia ter salvado a reputação do filme e os seus resultados de um embaraço completo. My suit's turned black. I like it, but I think it's something bad. Número 8. Dane DeHaan e Cara Delevingne como Valerian e Laureline. Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. A adaptação de Luc Besson da série de quadrinhos francesa Valerian e Laureline não precisava de uma vitrine visual. Mas quando você está tentando vender aos espectadores um IP que a maioria deles nunca ouviu falar antes, você precisará de estrelas reconhecíveis na vanguarda. Don't you think we should run through our assignment? That's the last thing I feel like doing. Not very professional, Major. Dane DeHaan e Cara Delevingne não são maus atores, mas tendem a exalar características mais adequadas aos vilões, o que torna os seus papéis de heróis aqui não tão adequados. I want my heart to belong to you and no one else. My heart will belong to a man who will erase his playlist for me. Eles sozinhos poderiam vender Valerian para o público americano, que contribuiu apenas com cerca de 40 milhões de dólares para uma arrecadação mundial de 226 milhões de dólares. Com um orçamento de produção de apenas cerca de 3 milhões de dólares a menos do que isso, então já dá para perceber que esse perdeu dinheiro. You're late, Major. Sorry, sir. Things got a bit more complicated than we expected. Prepare for the worst and you won't be disappointed. Neither will I. I'll keep that in mind, sir. Número 7. John Travolta como Terrell, A Reconquista. Os vilões devem ser ameaçadores, ou no mínimo um tanto interessantes, mas aceitaríamos qualquer coisa meio verossímil em comparação com o que John Travolta está fazendo nesse filme. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. Ele fez Lobby, produziu e estrelou esse fracasso de ficção científica. Na verdade, ele pode ter usado muitos chapéus que o seu desempenho foi prejudicado por isso. A sua performance hilariante e exagerada leva o filme inteiro à farsa.
a ponto de as pessoas saírem apenas para rir disso. No final, a Reconquista não conseguiu recuperar nem metade do seu orçamento de produção nas bilheterias. E esses tipos de números já falam por si só. I graduated top marksman in my class, and I can kill any one of you at over 1,000 paces. Número 6. Matt Damon como William Garry, A Grande Muralha. Os principais sucessos de bilheteria de grande orçamento não são novidade. No entanto, nem todos eles apresentam um americano branco como a atração principal de um filme sobre a China antiga. The moon is strong. When the horses are fresh, we move. To where? North. If they keep after us, we'll kill them in the mountains. Desde o primeiro trailer, o marketing do filme foi prejudicado por acusações do perigoso tropo do Salvador Branco. As críticas não foram tão duras, mas já era tarde demais. The black are the foot soldiers. And the red, those are the archers. Apesar de todo o suposto estrelato de Damon, ele falhou em mobilizar muitas audiências de língua inglesa para ir aos cinemas. Assim, enquanto A Grande Muralha foi um sucesso modesto no exterior, o seu fracasso nos Estados Unidos o levou a perder até 75 milhões de dólares. É seguro dizer que o poder estelar de Damon não valeu todo o esforço. Fought for Spain against the Franks. Fought for the Franks against Boulogne. I fought for the Pope. Many flags. Número 5. Justin Chatwin como Goku, Dragon Ball Evolution. Escolher um cara branco como um dos personagens fictícios mais icônicos do Japão nunca cairia bem com os fãs. You're special, Goku. No, I'm different. I know that, and they know that too. They push me so far that I want to explode. Infelizmente, o desempenho de Chatwin não conseguiu convencer ninguém do contrário. Ele parece bastante brando em todas as cenas, não importa se está enterrando seu avô ou defendendo o planeta. Na verdade, a falta de carisma de Chatwin não é apenas um Goku ruim, é apenas uma performance ruim. Ponto final. You knew my grandfather? Knew him? I trained him. You are Master Roshi. A única justiça nessa horrível adaptação de anime é que os fãs falaram com as suas carteiras. Eles rejeitaram completamente a representação de Chatwin. E como resultado, Dragon Ball Evolution não conseguiu nem mesmo quebrar 2 dígitos nas bilheterias americanas. De alguma forma, isso ainda parece demais. Número 4. Emma Stone como Captain Elson Eng, Sob o Mesmo Céu. Para todos os efeitos, uma comédia romântica estrelada por Bradley Cooper, Rachel McAdams e Emma Stone deveria ter sido um sucesso. Oh, Captain Ring. It's Ing. Oh. It's like ring, but without the R or the I. It's just Ing. It's short. Short's good. Mas a única coisa que esse filme trouxe foi uma montanha de controvérsia. Muitos questionaram que Stone, uma atriz branca, havia sido escalada como uma personagem que é um quarto havaiana e um quarto chinesa. Well, sir, I will also be an invaluable addition to our joint mission. I am a quarter Hawaiian. Ho'olalea. Tanto Stone quanto o diretor do filme se arrependeram da decisão, mas isso foi tarde demais para salvar o filme da infâmia. Aparentemente, Hollywood não aprendeu a lição, desde que A Vigilante do Amanhã, de 2017, cometeu uma gafe semelhante com a escalação de Scarlett Johansson como Major Mira Killian. Eles dizem que não existe má imprensa, mas essas receitas de bilheteria dizem o contrário. You sold your soul so many times nobody's buying anymore. Número 3. Mark Wahlberg como Joshua Peters, O Segredo de Charlie. Fazer jus a um dos melhores papéis de Cary Grant é uma missão tola. Então é quase admirável que esse remake de 2002 nem tenha tentado. And already you're moving her into your hotel, tucking her in at night. It's kind of a damsel in distress thing. Em vez disso, eles aparentemente deixaram Mark Wahlberg meditar no set por alguns meses e produziram um corte final sem brilho. Qualquer tentativa de intriga é perdida em suas tentativas Reggie, I de hate that charme. you're caught up in this. But at the same time, I'm glad. Because it means that we've met. Em um papel menor, isso poderia ser perdoado, mas como protagonista de um thriller de alto risco, é difícil de ignorar. O filme foi um fracasso nos cinemas, arrecadando apenas 7 milhões de dólares, contra um orçamento de produção quase 9 vezes maior. Não há dúvida sobre isso. A verdade aqui é que Mark Wahlberg foi mal escalado. Reggie, listen. I'm on your side. I wish you'd tell me everything you know. Promises or no promises, so I could be of some help. Número 2. M. Night Shyamalan como Vicky Run,
A Dama na Água. A pior parte desse erro é que Shyamalan não tem ninguém para culpar além de si mesmo. I don't know who you are, but you did something to me. My thoughts. Afinal, os diretores geralmente são fundamentais para escolher os atores certos, mas claramente não foi o caso aqui. Exceto que não foi apenas a atuação de Shyamalan que arruinou o filme. Foi que ele se apresentou como um grandioso escritor de vanguarda cuja história supostamente mudará o mundo. I wrote this thing. It might take decades or longer to create a reaction before it anchors in the consciousness. E não estamos brincando. Como esperado, a autoindulgência atraiu poucas pessoas. Então, A Dama na Água foi uma decepção crítica e comercial. Mas pelo menos Shyamalan teve a honra de levar para casa o Framboesa de Ouro de pior diretor e pior ator coadjuvante pelo mesmo filme. Hey, Mr. Eba, I know I sent in that form. I gave it to you on the stairs. My sister's all angry at me now. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Vince Vaughn como Norman Bates. Psicose. Todos nós ficamos um pouco loucos às vezes, mas é preciso alguma insanidade séria para justificar esse elenco bizarro. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Haven't you? Claro, os remakes sempre farão comparações com o original, mas essa modernização, cena a cena, apenas reforçou o quão errado Vince Vaughn é como Norman Bates. Em vez de perturbar, a sua entrega de falas parece piegas. No trouble at all. Today's linen day. I change the beds here once a week, whether they've been used or not. I just hate the smell of dampness, you know? Such a, I don't know, kind of a creepy smell. Se esse foi o melhor Norman Bates que eles conseguiram, isso levanta a questão de por que eles se deram ao trabalho de refazer Psicose. O público ficou tão descontente quanto os críticos e garantiu que o filme travasse e queimasse com a venda de ingressos. Hoje em dia, Vaughn encontrou a sua vocação em comédias românticas e atrevidas. Para o bem de todos, vamos cruzar os dedos para ele ficar lá. Oh, that's my mother. She's an invalid. An invalid. It's practically like living alone. E aí, qual você acha que foi a pior escalação para algum filme? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.